E tem destaque que chega de Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, proibiu que o Congresso crie novas regras, novas leis para garantir o pagamento dos chamados penduricalhos, que acabam fazendo com que os salários ultrapassem o teto constitucional. Essa nova decisão acontece um dia após o presidente da República vetar parcialmente aquele reajuste dos servidores do Legislativo que tinha sido aprovado pela Câmara Federal. E quem vai contar os detalhes, trazer todas as informações, é a Janaína Camelo, de Brasília, que monitora esse assunto e vai trazer exatamente qual foi a decisão do ministro Flávio Dino. Jana, seja bem-vinda. Ótima noite a você. Quais são seus destaques, por favor? Muito boa noite para você, para todo mundo que assiste a gente aqui no Pingos nos Is. Pois é, uma decisão do ministro Flávio Dino que pode ser vista como um complemento, um reforço da liminar que ele deu dias atrás, exigindo ali a suspensão de qualquer verba indenizatória, tipo de auxílio ali como penduricalho, que esteja acima do teto salarial, que não tenha ali uma base legal, né? Foi a decisão de dias atrás. E aí, Caniato, o ministro Flávio Dino, nessa decisão, então, ele mira especificamente os municípios, as assembleias, as câmaras municipais, porque na decisão, na liminar dele de dias atrás, ele colocou como determinação, uma das determinações, que o Congresso Nacional crie uma lei explicando quais são as verbas indenizatórias que realmente podem ficar acima do teto salarial, né? Que seriam auxílios ali que tenham uma base legal. Então, nessa decisão de hoje, o ministro disse o seguinte, que é vedada a aplicação de qualquer legislação nova sobre parcelas remuneratórias e indenizatórias que ultrapassem o teto salarial. E diz também que é fundamental evitar inovações fáticas ou jurídicas que impeçam a estabilização da lide constitucional, que isso poderia acabar embaraçando ali o terreno jurisdicional. Isso cabe exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. Só lembrando que essa liminar, Caniato, vai ser colocada para votação no plenário, né, de todos os ministros do STF na semana que vem. No dia 25 já está marcada a votação dessa liminar. Foi uma decisão só monocrática ali do ministro Flávio Dino. Só relembrando essa decisão, ele criticou que não há um regramento sobre o pagamento de verbas indenizatórias, essas verbas indenizatórias que acabam ultrapassando o teto salarial, que é um pouco mais de R$46 mil, em forma de penduricalhos, né, de auxílios que não tem uma base legal, e aí acaba gerando ali o super salário. As verbas indenizatórias são aqueles pagamentos feitos a trabalhadores para ressarcir algum dano, algum prejuízo, mas o ministro Flávio Dino, nessa decisão, nessa liminar, suspendendo esses penduricalhos, disse que que esses auxílios acabaram ultrapassando ali o que é aceitável, né? Ele inclusive cita alguns tipos de auxílio, como auxílio Peru, auxílio Panetone, enfim. Então, só relembrando, uma das determinações foi, então, que em 60 dias, Executivo, Legislativo e Judiciário revisem todos esses pagamentos de verbas indenizatórias, auxílios, enfim, suspendam aqueles que não sejam aceitáveis, e colocou também, na ocasião, ali, essa determinação ao Congresso Nacional para que crie uma lei estabelecendo, regulamentando o pagamento de verbas indenizatórias. Como você bem lembrou, Caniato, uma decisão de hoje que vem, essa decisão reforçando que não pode também ser criadas outras leis e nem outra federação, né? Não só a nível federal, mas também estadual, municipal. E vem um dia depois da decisão do presidente Lula, que vetou parcialmente o aumento de reajuste ali dos servidores do Congresso, do TCU, enfim. Então, uma decisão de hoje, reforçando a liminar de dias atrás, suspendendo penduricalhos, que vai ser votada no dia 25 no plenário aqui do STF. Caniato. Pois é, informação de Brasília com a Janaína Camelo, e fica a pergunta, né? Qual será o posicionamento do Congresso no que tange o veto do presidente? Se derrubar o veto, vai ter alguma validade? É importante a gente aguardar quais serão os desdobramentos. Obrigado, viu, Jana? Bom trabalho para você. A gente segue em contato. Qualquer novidade, os microfones abertos sempre aqui em Os Pingos nos Is. Bom, chamar os nossos comentaristas para começar essa rodada de análises. Roberto Mota ao vivo, no Rio de Janeiro. Mota, ótima noite a você. Os penduricalhos em destaque, ministro do STF proibindo novas leis que prevejam o pagamento de penduricalhos que ultrapassem o teto constitucional. Qual é o teto constitucional? É um salário
do ministro da Suprema Corte, algo em torno de R$46 mil, Mota. É uma decisão que desafia a nossa compreensão, Caniato. Boa noite a você, boa noite aos meus colegas de bancada, boa noite a você, caro espectador, caro ouvinte, que nos dá a honra de nos receber na sua casa, no seu carro. Esse assunto merece mais reflexão do que costuma receber. É preciso perguntar: só agora o Estado brasileiro percebeu que esses pagamentos são imorais? Ou críticos dizem que essa decisão é um movimento de marketing. Essa decisão não vem isolada, ela vem em um contexto em que a corte é percebida pela população de forma cada vez mais negativa. Já basta aí a repercussão da história do Código de Ética para mostrar isso. É nesse contexto que sai essa nova decisão, mais uma suposta decisão de moralização. Agora, é preciso prestar atenção nos detalhes. A primeira decisão não proibiu os penduricalhos, embora muitos veículos de mídia tivessem noticiado assim. A primeira decisão apenas disse que era preciso que os penduricalhos fossem regulados por uma lei. Agora, aparentemente, essa segunda decisão parece proibir leis que criem novos penduricalhos. É preciso entender com calma o que isso vai efetivamente representar. Porque se há uma coisa que é certa no Brasil, é a incerteza jurídica. É melhor esperar para ver o que vai acontecer. Pois é, várias reflexões devem ser feitas a partir dessa decisão do ministro da Suprema Corte, porque é preciso olhar também para a atitude que foi tomada pelo presidente da República, que vetou parte daquele projeto aprovado pelo Senado, pelo Congresso Nacional, Câmara e Senado, que aprovaram o reajuste. Qual deve ser, então, o posicionamento do Congresso após a decisão de Flávio Dino? Vai largar a mão, nem vai votar o veto presidencial, porque saberia, em tese, que isso seria inviável em razão dessa decisão da Justiça? A ver. Chamar o Luiz Felipe Dávila. O Dávila também acompanha essas discussões, essas tratativas. Há muitas ideias relacionadas a esses benefícios, né? Há quem entenda que sim, faz sentido, é preciso garantir esse benefício, outro aqui, mas há quem entenda que se ultrapassa, ainda que seja uma quantia pequena, R$100, não poderia, seria ilegal. Você, Dávila, o que é preciso considerar a partir dessa decisão do ministro Flávio Dino? Bem-vindo. Boa noite, Caniato, boa noite aos meus colegas de bancada e boa noite à nossa querida audiência. Penduricalho é imoral e ilegal. Imoral porque não respeita o teto constitucional máximo de R$46 mil e inventam atalhos, subterfúgios para aumentar a remuneração. É um absurdo, porque o judiciário deveria ser o guardião da lei e da Constituição, ou seja, cumprir fielmente o que está na Constituição. E a Constituição afirma que o teto é 46 mil. Como é que tem juiz ganhando 500 mil por mês? Como é que tem gente para o Ministério Público ganhando 400 mil? Não pode, é ilegal e imoral. Ilegal porque não respeita a Constituição e imoral porque se cria subterfúgio para aumentar salários. Então, a decisão do ministro Dino está correta no sentido de que pelo menos está fazendo valer a Constituição. Agora, precisamos lembrar aqui duas coisas. Primeiro, o que vai acontecer com os penduricalhos já existentes? Precisam acabar todos os penduricalhos. Todos os juízes, assim como funcionários públicos, precisam receber, no máximo, o teto estabelecido pela Constituição. Qualquer outra coisa é imoral e ilegal, ponto. É isto que é o cumprimento fiel da Constituição brasileira. O segundo ponto nessa história é que, evidentemente, o ministro Dino deixou um recado claro para o Congresso. Não pode legislar algo que é hoje ilegal e imoral, como ele determinou. Mas o que fica atrás da nossa mente aqui é:
como vai fazer com os penduricalhos já existentes. Daqui a pouco vai ter juiz aí dizendo que é direito adquirido, Caniato. Não, penduricalho é direito adquirido. É um negócio, é uma sem-vergonhice, sem limite. Então, precisamos ver como será a reação. O fato é que está correto parar com essa história de penduricalho. E é bom lembrar que o fim dos penduricalhos, havia uma legislação tramitando no Congresso Nacional e o então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é hoje o presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, engavetou por mais de 2 anos esta medida. Ou seja, o Congresso foi cúmplice nessa imoralidade e ilegalidade. E agora quer aprovar o seu próprio penduricalho. Ou seja, é um total desrespeito ao uso moral, ético e eficaz dos recursos públicos, que na verdade são os nossos recursos, porque nós somos os pagadores de imposto. Programas Pingos nos Is, a notícia em destaque, notícia de abertura, ministro da Suprema Corte proibindo novas leis, novos dispositivos que permitam o pagamento de penduricalhos que, somados ao valor do salário, ultrapassem o teto constitucional. O salário é de R$46 mil e uns quebrados, que é justamente os proventos recebidos pelos ministros da Suprema Corte, o maior salário na administração pública de um ministro da Suprema Corte, pouco mais de R$46 mil. Bruno Musa, ao vivo com a gente. Musa, seja bem-vindo. A decisão tomada de forma monocrática pelo ministro do Supremo, agora essa decisão será avaliada pelo plenário, que provavelmente irá referendar essa decisão do ministro Flávio Dino. E o que podemos esperar de reação do Congresso? É ano eleitoral difícil, né? Imaginar que eles avancem um cabo de guerra em relação a essa pauta. Bem-vindo. Boa noite, Caniato, Dávila, Mota e todos que nos escutam. Bom, esse tema me traz, pelo menos, algumas reflexões desde lá de trás, quando o Flávio Dino começou a interceder com relação a isso. O primeiro ponto é que, infelizmente, a primeira sensação que sentimos não é nossa, que legal, alguém está atuando por respeitar a lei. Se o teto constitucional fala que você pode ganhar R$46 mil, no Brasil, tornou-se natural encontrar caminhos e subterfúgios para que a gente simplesmente encontre alternativas para quebrar a lei. E nada acontece. Veja, lá na época da Lava Jato, muitos falaram, a economia desacelerou porque quebraram as empresas que eram as maiores construtoras. Ninguém olha para a corrupção. Agora nós estamos vendo uma série de problemas também com o judiciário e muitos dizem, ora, não tem problema a corrupção, os contratos que estão sendo descobertos, não, mas é a questão como está sendo feita. Tudo isso faz com que o Brasil seja realmente o país do jeitinho, onde a moralidade é simplesmente deixada de lado, como o Dávila muito bem falou. Tudo isso me traz a primeira reflexão. Quando o Flávio Dino vem com uma decisão que é correta de não permitir penduricalhos porque a Constituição não manda, a gente pensa, antes de tudo, em falar, ele tem algum plano por trás disso. Ele não vai querer acabar com os penduricalhos por uma busca pela moralidade que no Brasil simplesmente não existe. Qual é a troca de favores? Eu não estou dizendo que nesse caso tem, mas é o primeiro pensamento que vem à média de grande parte dos brasileiros, pela descrença nas instituições. A gente sequer deveria estar discutindo aqui sobre isso. Você pode discordar da Constituição e aí encontre os meios legais para mudar a Constituição. Agora, como é que a gente discute que ele criou, o ministro do Supremo Tribunal Federal, uma forma de não mais burlar a Constituição, que praticamente se tornou legalizada esse tipo de caminho alternativo? E tem um ponto a mais, não é só a imoralidade dos penduricalhos em si, é que elas também não são tributados e querem que todos nós, pagadores de impostos, financiemos esse escárnio que virou esse bando de parasitismo que é a política brasileira em cima dos pagadores de impostos. Não gosto da palavra contribuinte. Se fosse contribuinte, você contribuiria voluntariamente. É imposto, é o nome. Você paga porque você não tem ação contra quem detém o monopólio da violência. Então, no Brasil, se tornou normal quebrar a lei. Ela não vale de nada. Encontramos uma outra forma de colocar um anexo adicional
um anexo adicional onde os penduricalhos ou determinadas regras possam valer. Quer ver um outro exemplo muito claro? O arcabouço fiscal, que matematicamente não faz a dívida parar de crescer. Mesmo assim, encontraram maneiras de colocar vários gastos por fora do arcabouço fiscal. É a mesma coisa que dentro da sua casa você tirar os gastos do cartão de crédito do teu orçamento porque você acha que está gastando demais. É simplesmente um absurdo o que nós vivemos. Mas, infelizmente, eu sou da turma que acha que tem alguma troca por trás de tudo isso. Não é simplesmente porque eles estão pensando em retirar aqueles benefícios que eles têm em relação a nós, todos nós da sociedade civil. Alguma coisa vem por aí. Mas que fica claro, é óbvio que em penduricalhos ele é completamente imoral e inconstitucional, isso não precisaria nem dizer. Pois é interessante todas essas discussões. Eu até vou passar para o Mota, porque o Mota fez uma abertura refletindo sobre uma situação em que as pessoas batem um olho, parece algo muito positivo, mas se você for analisar camada a camada, fizer uma comparação ou colocar a situação em perspectiva, talvez nós tenhamos de fazer uma análise muito mais aprofundada. Mota, talvez em uma primeira análise, poxa, que legal, né? Estão olhando para o Brasil, as contas públicas, situação fiscal muito ruim, estão dando exemplo. É assim mesmo que tem que ser feito. Mas teve uma mensagem muito interessante que dizia, bom, então o projeto que foi aprovado pelo Congresso Nacional foi uma grande oportunidade para o Judiciário, então, puxar a atenção para esse outro tema. Então, assim, você acaba jogando luz sobre um tema e deixa outros que vinham sendo tratados de lado. Dá para falar que acabou servindo como uma salvação para muitos ali? Eu tenho dificuldade de enxergar essa notícia, essa discussão de uma forma muito simples, Caniato. Aí a gente tem duas hipóteses. Ou as pessoas mais poderosas do Brasil são tolas, ou tolos somos nós, que somos os pagadores de impostos, como diz o Bruno. Eu acho que a situação está mais para a segunda hipótese. Nós temos no Brasil o fenômeno dos funcionários, servidores públicos ganhando os chamados super salários, né? Diz a mídia que há servidores que ganham mais de 3 milhões de reais por ano. Há um salário de mais ou menos 250 mil, um salário de 250 mil todo mês, pingando na conta do servidor e, como o Bruno muito bem lembrou, uma boa parte dele livre de imposto de renda. Nós não chegamos nessa situação sem a participação das pessoas mais importantes do Brasil. Inclusive pessoas que fazem parte de órgãos, de instituições cuja missão essencial é justamente fiscalizar o que acontece no país e impedir coisas erradas. Foi a criatividade dessas autoridades que criou o auxílio isso, o auxílio aquilo. Não, isso aí não se enquadra na limitação da lei, porque não é salário, é auxílio. Isso é o equivalente moral a você dizer que um indivíduo com menos de 18 anos não comete homicídio. Ele comete ato infracional análogo ao crime de homicídio. O raciocínio é o mesmo. Vamos brincar com a linguagem para permitir que nós recebamos mais do que seria permitido por lei. Esse jogo agora vai mudar? O Brasil, de repente, do nada, resolveu moralizar isso? Será que o Congresso Nacional não sabia de nada do que estava acontecendo e aprovou aquela lei de aumento da remuneração dos seus servidores? Porque são bobinhos. Eles agora vão ser enquadrados e ser obrigados a reduzir as suas remunerações, e os inúmeros tribunais e outras entidades que remuneram acima do teto, eles todos agora vão observar o que já deveriam ter observado anos atrás. Caniato, eu não acredito em milagres. Eu acho pouco provável que isso vá acontecer. Então, se a gente tem duas hipóteses, né? Ou o Brasil agora vai entrar no eixo por causa de uma única decisão, ou isso é apenas uma jogada de marketing para que a gente dê um benefício da dúvida
justo no momento em que essas pessoas estão recebendo muitas críticas. Entre uma opção e a outra, eu fico com a hipótese da jogada de marketing.